Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. Então nós vemos que Jesus, ele era um homem sensível e ele conhecia verdadeiramente aqueles que produziam, que trabalhavam a favor do reino dele. Alguém me evangelizou, falou que Jesus poderia mudar a minha vida, falou para mim que mudou a vida dele, poderia mudar a minha também. Dorcas tinha um foco central no seu ministério, que era abençoar de uma forma especial as viúvas daquela comunidade. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje o meu abraço especial vai para uma telespectadora aqui da cidade de Vitória, a dona Olanir Cruz, sempre nos acompanhando todas as semanas. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu trago uma palavra especial sobre a verdadeira grandeza que nós aprendemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que dividiu a história da humanidade. No segundo quadro, uma experiência de superação. Eu converso com Fabiano Mota. Ele é ex-dependente químico e, através do nome de Jesus Cristo, sangue de Jesus, o libertou dessa desgraça chamada crack. Você também pode conseguir através do nome de Jesus. Temos o quadro Pensando em Você e, no final do programa, o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar com Ludmila Ferber. É hora de reunir a família, convidar os amigos, enviar aquela mensagem, um Twitter, um torpedo aí rapidamente, porque nós voltamos em instantes. Preço baixo, variedade, qualidade. É só no OK. Confira. Frango resfriado e frango quilo, 4,27. Açúcar cristal paineiras, 5 quilos, 6,87. Coxas e sobrecoxas rigor, quilo, 4,17. Leite em pó ninho, 800 gramas, 17,98. Batata mais batata, 400 gramas, 2,47. Super produtos e hiper ofertas é só no OK. OK. Ofertas válidas para o OK Hipermercado e OK Super Atacado. Hoje, nesse primeiro quadro, eu gostaria de falar sobre a verdadeira grandeza. Quando nós estudamos os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão no Novo Testamento, nós vamos conhecer a biografia do Cristo, aquele que dividiu a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. E quando nós lemos no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14, ele narra o último evento, a última reunião com seus discípulos antes da sua crucificação. E ele nos ensina algumas coisas assim muito profundas que nós devemos aplicar nas nossas vidas. E a primeira coisa é a gratidão que ele teve por aqueles que ajudaram ele no ministério, ou seja, na implantação do reino de Deus na terra. E ele disse assim, olha, eu ofereço para vocês um reino, vocês vão assentar-se comigo e vocês também vão receber autoridade para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós vemos que Jesus, ele era um homem sensível e ele conhecia verdadeiramente aqueles que produziam, que trabalhavam a favor do reino dele. E ele conhece verdadeiramente até hoje quem trabalha ou não com motivações corretas a favor do seu reino. Veja bem, nosso maior desafio deve ser o de permanecer leais neste mundo hostil para com sua causa e seus padrões de justiça. Quem entrega sua vida para Jesus e é fiel será recompensado. Aí a segunda coisa que nós aprendemos é quando ele fala sobre a verdadeira grandeza. Ele diz: os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas no reino dele é diferente. Ele diz: o maior será o menor, e o que governa como quem serve. Lucas capítulo 22, verso 26. E ele faz uma pergunta: quem é o maior? A resposta que ele deu aos seus discípulos: eu estou como quem serve. Muitas vezes
Nós queremos ser o maior, mas não queremos servir. Queremos ser o primeiro sem ser o último. Chegamos agora e queremos sentar diretamente na janela. Mas ele fala depois, aprofunda um pouco mais sobre a verdadeira grandeza. É uma questão de transformação do nosso eu interior e do nosso coração. Sincera humildade no desejo tanto de servir a Deus como aos homens. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, ser considerado o menos importante diante dos homens. Filipenses, no capítulo 2, verso 3, o culto velho apóstolo Paulo nos diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em outra versão da Bíblia, diz que nós não devemos fazer nada por contenda ou vanglória. Numa outra tradução, a Bíblia diz que nós não devemos fazer nada por ambição egoísta ou vaidade. O irmão de Jesus, em Tiago capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Não é o que fazemos, e sim quem somos. Esta é a verdadeira grandeza que Jesus deixou de forma assim muito clara naquela reunião íntima, que ele só poderia falar para aquelas pessoas que andaram com ele, sentiram a dor, as perseguições e o sofrimento, e estavam, de certa forma, ainda até um pouco distante, mas estavam compreendendo o verdadeiro significado do reino de Deus na vida das pessoas. Não é o que fazemos, e sim quem somos. Não está na posição, no cargo, na liderança, no poder, influência, diplomas, fama, grandes realizações, sucesso. É quem somos. E se fomos transformados por Jesus. Quando nós paramos um pouquinho e pensamos sobre homens que fizeram a diferença no decorrer da história, como alguns filósofos, Freud, Lacan. Quando nós pensamos sobre Sócrates, onde estão estes homens? Mas quando eles existiram, eles fizeram a diferença na sociedade naqueles dias. E nós também podemos fazer a mesma coisa hoje. Mas o que Jesus quis nos ensinar é para nós aplicarmos no decorrer das nossas gerações sobre a verdadeira grandeza. Vivemos no meio de uma geração perversa, de uma geração corrupta, tanta violência, impunidade, tantos escândalos. O que são estas coisas senão a ausência da grandeza do Cristo na vida das pessoas? Mas como essas pessoas poderão ser transformadas? Só tem um jeito: através do poder que está sobre o nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus. Se não passar pelo sacrifício, der atenção, abrir o coração e convidar Jesus, jamais poderão ser transformados de acordo com a biografia do Cristo, aquilo que ele deixou para nós. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras do Cristo. E ninguém vem ao Pai, ou seja, vai a Deus, a não ser por Jesus. Então, se eu quero fazer a diferença nesta sociedade, o mais importante não é aquilo que nós temos, e sim quem somos. E como disse o pastor Ariel Carenhor, o judeu, ele afirmou o seguinte: aquilo que nós temos vai ficar, quem somos vai subir. Que Deus te abençoe. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água Forte Leve. É Forte Leve, é durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte Leve, é muito mais caixa d'água. Forte Leve, é muito mais caixa d'água. Forte Leve, é muito mais caixa d'água.
Agora eu quero te fazer um convite especial, gostaria que você anotasse na sua agenda, nos dias 23, 24 e 25 de novembro, sábado, domingo e segunda, sempre a partir das 19 horas, acontecerá o 10º aniversário da IAD Desafios e 10 anos também que eu fui consagrado a pastor. Então quero convidá-la para juntos comemorarmos, celebrarmos ao nosso Deus pelas vitórias, pelas conquistas, pelas lutas que nós passamos e conseguimos atravessar com a graça de Deus. Nós estaremos recebendo um conferencista internacional, prega por toda a Europa, América do Norte, pastor Miguel Bardales, que vem do Peru. Teremos ainda muitas atrações da área da música, Josilene Carvalho, Ministério Adoradores do município da Serra e também aqui de Vitória. Então reúna toda a família, convide os amigos, dias 23, 24 e 25, sempre às 19 horas. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Maiores informações, horário comercial, o telefone está no vídeo. Vem sobre mim, Espírito de Deus, e recebe o que é seu. Leva pra Ele o meu louvor. Vem sobre mim, Espírito de amor, de fogo consolador. Meu coração é o teu altar. Que alegria receber aqui o nosso cantor e compositor Fabiano Santos Mota. Amém. Hã? Glória a Jesus. E você, na verdade, o Fabiano teve uma experiência tremenda, porque é um homem mais que vencedor, superou o mundo das drogas. Verdade, ali. 10 anos, não foi? 10 anos, escravizado nas drogas. Um bom tempo, né? Mas Deus tem, assim, superabundado onde abundou o pecado. A graça de Deus. Nós vamos falar do seu CD, mas, na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência, porque é um milagre. A pessoa ser liberta e você chegou a usar o crack, a maconha, Sim, não é isso? Maconha, cocaína, lança-perfume. E, Fabiano, tem muitas pessoas nos assistindo que, na verdade, estão sendo aliciadas, né, para o mundo das drogas. Sim. Hoje, os nossos adolescentes, jovens, sofrem uma pressão muito grande. Muito grande, não? E da Chopin ao Palácio tem muita gente envolvida querendo sair fora e não estão conseguindo. O que eles precisam fazer? A solução é Jesus, né, Eli? Só Jesus pode mudar a história do homem. Não adianta com os recursos, somente com os recursos humanos, que não vai conseguir. E só Jesus pode libertar o dependente químico, viciado. Só Jesus. Não tem outra cura, só Jesus. Quando você fala assim, só Jesus, como que esse telespectador ele pode entender, alcançar essa mensagem que você traz? Veja bem, falando da minha experiência, né, eu me vi no fundo do poço a ponto de entender que para mim não havia mais solução, né? Não havia mais solução. E chegou o ponto de eu pensar que não tinha mais jeito para a minha vida, né? As pessoas já tinham usado os seus recursos para me ajudar e para mim nada estava bom e tentava de um jeito ou de outro. E Jesus foi a última opção, mas eu acredito que foi, mesmo sendo a última opção, foi a solução. Como? Alguém me evangelizou, falou que Jesus poderia mudar a minha vida, falou para mim que mudou a vida dele, poderia mudar a minha também. Eu falei, poxa vida, eu já tentei de todas as formas, tantos recursos. Eu já fui até já por espiritismo, para fazer trabalho, para ver se tinha solução. Minha vontade, todavia, né, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, foi sair da situação. Eu só não tinha força. Então tentei de todas as formas, Eli, de todas as formas. Mas alguém falou, olha, tem alguém que é mais forte do que tudo isso, ele me libertou e vai te libertar também. Você crê? Eu falei, eu creio, mas vou tentar, porque eu já tentei de várias formas. Não tinha nada a perder, Não tinha nada a perder, minha vida já está acabada. Para você ter ideia, né, vou aproveitar que está fluindo essa conversa, que uma certa pessoa de um terreiro de macumba, onde eu vivi envolvido no espiritismo, chegou um dia para mim e falou, olha, eu fui lá, conversei com os espíritos, e eles falaram para mim que você não tem jeito não. Ela mesma me deu um conselho, procura uma igreja, quer dizer. Que isso? Porque quando Jesus manda, né, até os demônios têm que obedecer. Então essas pessoas, mesmo que estavam no espiritismo,
O Deus Todo-Poderoso foi lá e gerou algo dentro dela, falou, fala para ele que só Jesus é a solução. Vai lá, procura a igreja dos crentes, que eu acredito que sua vida pode mudar, porque aqui nem os espíritos te querem. É mesmo, Fabiano? Chegou a esse ponto. Fabiano, quantos anos tem que você está liberto por Jesus do mundo das drogas? De 13 para 14 anos aí, eu quando aceitei o Senhor Jesus, né, decidi dar minha vida para ele guiar minha vida, foi em 98, né? Agora, você faz um trabalho bacana também hoje, o nome do seu projeto é Luz nas Trevas. Exatamente. Fala um pouquinho aí, o que vocês desenvolvem? A gente vai na madrugada de sábado para domingo, né, faz esse trabalho, evangeliza, né, essas pessoas, e aquelas que querem sair, nós destinamos, né, para a clínica de recuperação, inclusive algumas que já está em parceria conosco, né, que eu quero aproveitar esse momento para falar da pastora Deva. A gente, quando tira de lá, a gente encaminha para esse lugar, porque a gente faz o trabalho de resgate, mas precisa colocar isso no lugar, né? É verdade. Então, a gente só aproveitando esses poucos minutos ainda que nos restam, para falar também da pastora Perla, pastor Jamilson, do projeto ID Resgatando Vidas, ali em Portal de Jacareí. Parceiros aí. Parceiros, estão aliados a nós. Então agora vamos falar do seu CD, que você lançou agora em novembro. Novembro. Não é isso? Estamos aí. Quer dizer, um ex-dependente químico, cantor, compositor. Abrimos aí o nosso quadro, Sim. Você cantando uma das músicas do seu CD. Está nesse CD. É a música Tabernáculo de Louvor. E qual é uma outra música que você tem trabalhado nesse CD? A música Silêncio de Deus. Silêncio? Canta aí pra nós então. Cantar um Vamos lá. trechinho, uma música forte, que eu tenho vivido isso. Sei que é difícil acreditar quando não temos respostas. O silêncio é total, o deserto é real, tão difícil de seguir. Você chorou, você pediu, e com Deus tanto insistiu, quanta lágrima rolou. Mas seu clamor não foi em vão, Deus ouviu sua oração, e a vitória então chegou. Quem espera em Deus tem resposta, quem espera em Deus tem vitória, porque só Ele é a solução. Não importa o tamanho do problema, Ele lhe diz, filho, não temas, te sustento com minhas mãos. Para você que está em casa, que não acreditava em milagre, um ex-dependente químico saiu do fundo do poço lançando CD. Agora que música linda, Fabiano. O silêncio de Deus é muito forte. Deus me deu essa música aqui em Fundão. E nós sentimos a presença de Deus nesse Glória lugar, a viu? Deus, Aqui eu nesse creio. estúdio. Amém, amém. Deus é poderoso. Fabiano, o que o nosso telespectador precisa fazer para receber este Jesus agora em casa e operar esse milagre na vida dele, como aconteceu na sua? Amém. É simples. A senha é abrir o seu coração. Abrir para Ele verdadeiramente e deixar Ele ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da sua empresa, ser o Senhor da sua vida, ser o Senhor dos seus filhos, da sua família, suas finanças, ser o Senhor de modo geral. É só abrir e falar, Jesus, entra, mas não fica só na varanda, não. Entra na varanda, entra no quarto, entra na sala. Ele tem que ser o Senhor por inteiro da sua vida. Fabiano, quero agradecer por ter atendido nosso convite. Pena que o nosso tempo é curto, que eu gostaria de continuar ouvindo você, mas quem está em casa nos assistindo, os contatos já estão no vídeo. Amém. Para maiores informações, inclusive para apoiá-lo no seu projeto Luz nas Trevas. Que Deus te abençoe Muito obrigado, ricamente. pastor. Sucesso, continue firme nessa rocha e contando conosco. Amém. Deus te Muito abençoe. obrigado. Deus abençoe. No programa de hoje, você conheceu a história do ex-dependente químico, cantor, compositor, lançou CD agora, esse milagre de Deus, Fabiano Santos Mota. Deus quer fazer o mesmo por você, mas para isso você precisa abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. A escolha continua sendo sua. Desafios volta já.
Para você que não viajou nesse final de semana, um convite especial para assistir um musical com o saxofonista Samuel Lima e a sua esposa Karen Duran. Vieram direto da cidade de Pachuca, no México, para 2 apresentações aqui no estado do Espírito Santo. No sábado, eles estarão na IAD Desafios, no município da Serra, no bairro Areinha, atrás do posto Seulim. O endereço está no vídeo. No domingo, eles estarão na IAD Desafios de Vitória, atrás da Citroën, na Ilha de Santa Maria. Uma grande oportunidade para você curtir uma boa música, adorar a Deus e permitir que, através desta adoração, você seja abençoado. Os endereços estão no vídeo. Então, no sábado, às 19 horas, no município da Serra, e no domingo, no mesmo horário, na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Eu quero falar para você nesta manhã sobre vidas que fazem a diferença. E a minha palavra se baseia em Atos 9:36, quando nos diz a Bíblia Sagrada que havia em Jope uma discípula chamada Dorcas. Essa irmã foi muito relevante na comunidade na qual ela servia. E ali ela servia a Deus, servindo as pessoas em amor. Dorcas tinha um foco central no seu ministério, que era abençoar de uma forma especial as viúvas daquela comunidade. Então, como você pode ser relevante ou fazer a diferença na vida de muitas pessoas? Em primeiro lugar, se importando. Em segundo lugar, doando o seu tempo e tendo plena realização naquilo que você faz, entendendo que você, ao abençoar o seu irmão, ao abençoar a sua irmã, você estará ali crescendo, sendo edificado, prosperando e frutificando na vida de muitas pessoas para a glória de Deus. E Dorcas, tão somente com uma linha e uma agulha, instrumento tão simples, tão fácil de ser encontrado e ter acesso. Ela, com essa linha e com essa agulha, ela costurava e abençoava as viúvas carentes daquela comunidade, que não tinham amparo do Estado, que não tinham amparo do governo. E ali Dorcas, com seu dom, com seu talento, ela marcou profundamente a vida daquela comunidade. Portanto, você também pode fazer toda a diferença na comunidade que você serve, na comunidade que você adora, na comunidade que você trabalha, usando o dom que Deus te deu, usando o talento que Deus te deu e deixando um legado, marcando profundamente a vida de homens e mulheres com o seu serviço e com a sua vocação. Dessa forma, esperamos que Deus te abençoe, te vocacione e te impulsione para servir a Deus, servindo as pessoas em amor. Gente, as festas de final de ano estão se aproximando. O Natal está às portas e você pode se organizar. Você pode ir nas lojas Palácio dos Brinquedos e já comprar o brinquedo para o seu filho, condição de pagamento, preços especiais, e lá você encontra o brinquedo que o seu filho quer brincar. Na loja Palácio dos Brinquedos você encontra a Mônica Barriguinha, Max Steel, o Jogo Quest, o Boneco Fuleco, boneca da Barbie, o Pula Macaco e muitos outros brinquedos. As lojas Palácio dos Brinquedos ficam bem pertinho de você aqui na Grande Vitória. A matriz fica na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras. A filial fica em Porto Canoa, na Avenida Brasília 413. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui, e a nossa dica é não deixar para comprar o brinquedo na última hora. Mais uma vez eu quero convidar você e sua família para assistir um grande musical. Saxofonista Samuel Lima com a sua esposa Karen Duran vieram direto do México. Neste sábado, a partir das 19 horas, a nossa igreja fica lá no município da Serra, a primeira apresentação, atrás do posto Seulim, no bairro Areinha. O endereço está no vídeo. No domingo, na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën, no mesmo horário, a partir das 19 horas. Um grande musical, uma grande apresentação do saxofonista Samuel Lima e a sua esposa Karen Duran. Você não pode ficar de fora.
É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar com Ludmila Ferber. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Após o programa você pode continuar conosco nos nossos endereços eletrônicos, curtindo a nossa fanpage e também compartilhando. Até lá! O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape descansa, pura recompensa vem sem demora. O escape descansa, pura recompensa vem sem demora. O escape descansa, pura recompensa vem sem demora. O escape descansa, pura recompensa vem sem Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.